Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira há 5 anos, em algum bar ou restaurante de Natal, Parnamirim ou algum município do Rio Grande do Norte, uma entrevista, na verdade um bate-papo descontraído com alguém que faz algo interessante e importante em algum setor do Rio Grande do Norte. E como você pode ver, hoje o assunto é música. Eu tenho aqui na minha frente o maestro André Muniz, da Filarmônica da UFRN. André, bem-vindo aqui ao Calígula Ponta Negra do Conversa Botequim. Prazer imenso estar aqui com vocês, prazer imenso nessa casa linda. Aqui no Calígula, temos aqui o Espaço Cultural Calígula. Olha aí, lindo, né? Nossa, a gente tá no lugar certo para falar de coisa certa. Isso, e com a cerveja Calígula aqui. Cerveja da levinha. Casa. Vamos fazer um brinde, um brinde saúde, aqui ao bate-papo. E vamos falar muito sobre música. Vou fazer os velhos lembretes de sempre. O programa é 100% interativo. Quem quiser assistir aqui no Calígula, é só vir pra cá. Vem pra cá, senta numa mesa, pede uma pizza, uma cerveja, um suco, refrigerante e curte aqui. E quem estiver assistindo ao vivo pelo Facebook Cefas Carvalho, pode fazer perguntas que a produção traz aqui e eu faço pro André. Mas a primeira pergunta sempre é minha, claro. André, a tradição do programa é sempre perguntar sobre como uma pessoa começou naquilo que ela se tornou conhecida. No seu caso, maestro, diretor da Filarmônica da UFRN, vai para a China com o espetáculo Viagem ao Centro da Terra, vamos falar sobre isso. Mas nem todo mundo, nem toda criança quer ser maestro. Criança quer ser bombeiro, astronauta, policial. Fala como foi sua infância, o que é que você lembra dela, como começou tudo, André? Olha, é muito engraçado, né? Eu acredito, Cefas, muito em educação. Então, eu estudei toda a minha vida, eu sou pernambucano. Mas... É de Recife, né? Sou de Recife, mas eu quase que me considero um olindense, né? É mesmo? E a minha educação toda foi feita a partir do Colégio São Bento, né? Que nós temos 4 no Brasil, né? Olinda, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso. Pois muito bem. A Ordem Beneditina, dentro da Igreja Católica, ela tem uma função muito importante com relação à música, porque eles são os guardiões do canto gregoriano, né? Essa grande tradição do cantochão, né? Que vem desde a Idade Média. Todo o acervo do canto gregoriano está sob guarda dos monges beneditinos. Então é uma ordem onde a música faz muito parte dela. O que é que ocorre, né? Nesse colégio, eu entrei lá na 2ª série. Com que idade? Com 7 anos de idade. Mas como você entrou? Curiosidade. Deu um estalo na cabeça do seu pai? Ele era ligado ao São Bento? Pois é, ótima questão. Nós havíamos nos mudado para Olinda, né? E sim, era o melhor colégio que a gente tinha na cidade, né? Assim, e colégio muito grande, né, com muita opção de campo de futebol, não sei o quê. Mas o diferencial, estamos falando aí de 1970, sei lá, perdi as contas, né? Assim, a gente tinha uma banda, né? E como eu estava fazendo no ensino fundamental, né, a gente estudava pela manhã. O pessoal da banda era mais velho, né? E eles estudavam à tarde, né? Então o que é que acontecia? A banda ensaiava pela manhã. E quando era dia de ensaio, eu ficava fascinado com aquilo, né? Eu ficava absolutamente fascinado. Toda vez que dava intervalo, eu corria para ficar assistindo os ensaios, né? E um dia eu cheguei lá para o maestro da banda e disse, eu posso tocar? Ele estava no meio do ensaio, coitado, né? Criança ainda. Pivete, né? Assim, aí ele, pode. Eu cheguei em casa, mamãe, eu vou tocar na banda. Ela disse, oi? Você é desse tamanho? Mas a sua mãe e o seu pai eram ligados à música? Minha família toda é da área de saúde. Meu pai era cirurgião. Meu Deus do céu, eu pensei que você ia dizer. Meu pai era violonista, minha mãe lia partitura, não? Não, mas os dois, isso daí eu tenho que dizer, não é a tradição de quando você fazia coisa, mas meu pai tinha um ouvido assim muito, muito bem treinado. Minha mãe cantava lindamente, né? Assim, afinada, né? Uma voz de mezzo-soprano boa, né? Assim, então, isso daí me facilitou, né? Porque absolutamente as pessoas não viam aquilo dali. Pois muito bem. Quando chegou na 7ª série, surgiu a oportunidade, eu já estava estudando à tarde, e o diretor da escola
passou, disse, quem quer? Eu fui o primeiro a pular, né? E ali, a gente está falando do ano 1980, né? Então a gente está chegando aí a 46 anos, né? Começa a minha vida musical. Primeiro eu comecei no coro, em 80. Em 1981 eu comecei a fazer parte do coral também. Sim. Esse colégio tinha uma coisa que era muito legal, que era o fato, Cefas, ele tem um pequeno conservatório dentro do colégio. E era aberto para a comunidade, isso daí pessoas que não fossem alunos do colégio poderiam participar daquele dali, né? E eu comecei a fazer a formação ali dentro, estudando percussão um pouco, estudando piano, né? E ali eu digo, é isso que eu quero pro resto da minha vida, né? E, enfim, né? Tô aí nessa batalha desde 1980. Mas aí fala da... pra gente completar a infância. Mas além dessa paixão por música, você era uma criança introspectiva, extrovertida, jogava bola também? Péssimo de bola. Tenho 2 pés esquerdos, né? Assim, e é um negócio tão desgraçado que eu tenho um filho, o meu mais velho, Gabriel, fez 10 anos agora. Quando ele tinha 6 anos, eu fui para Paraíba e o levei, eu ia reger lá e eu levei. Aí depois no ensaio eu fui jogar bola com ele num campo de futebol society, estraçalhei meu joelho, né? Rompi todos os tendões, tive avulsão de patela, cirurgia de 4 horas por uma coisa que eu não devo ter corrido nem 2 metros. Que isso, Antônio? Então só para você ter ideia não como é eu para sou... futebol mesmo, não. Ontem, inclusive, eu passei um mau pedaço, porque dia da Semana dos Pais, não sei o quê, ele treina no ABC. Aí disseram, não, vai ter uma dinâmica aqui que os pais vão jogar. Eu digo, meu Deus. Meu Deus. Só de novo não. Eu não digo só lembrar do meu joelho. Eu tenho que ir pra China, de novo não. Aí um médico, um amigo nosso, que mora no mesmo prédio, ele disse, tu tem certeza que tu estás aqui? Porque tu estás em cima de um negócio grande. Aí eu digo, eu vou ficar lá atrás, fazendo papel de morto, né? Mas ainda consegui, incrivelmente, cortar uma bola que ia ser gol certo, deu escanteio, mas melhor do que nada. Sem mexer com o joelho. Não. Então foi uma criança muito tranquila, né? Assim, sem... Minha vida foi uma criança pacata, pronto. Que bacana. Adorei a definição. Foi uma criança pacata, nunca fui de confusão, nem em escola, nem em rua, não é assim, um pouquinho medroso, né? Aí eu tive que viver essa experiência da aventura depois de velho. A partir dos 30 anos de idade, aí fui fazer paraglider, aprendi a pilotar paraglider, fui subir a Pedra da Boca, aí eu comecei a viver a infância tardiamente. Que maravilha! André, e adolescência? Aí na adolescência continuou a paixão por música, intensificou? Intensificou, né? A partir daí, assim, aos 13 anos de idade, né? Assim, estamos falando em 1983, né? Eu fiz a comunicação para a família que ia seguir na música, né? E aí tem umas coisas muito engraçadas. Minha mãe ficou um pouco assustada. Meu pai, né, entrou numa coisa assim, disse, faz o seguinte, faz 2 cursos aí, né, assim. Então eu terminei passando no vestibular de engenharia elétrica, não passei... Engenharia elétrica? Mas não fiz nem, não assisti uma aula, né, só fui lá, fiz a inscrição, mas o que eu fiz foi a música mesmo, né. E aí eu tive uma grande sorte, porque... Quando eu começo a Universidade Federal de Pernambuco, a coordenadora, a professora Ilma Lira, a irmã dela também era uma cirurgiã que trabalhava com meu pai no Hospital do Câncer. E ela também havia estudado música, tem uma formação muito sólida na parte de música. E uma Yara, e uma comentava para a Yara, André está indo super bem, né? Então, aí ela terminava levando isso daí para dentro do hospital, falar com meu pai, disse, confia, vai dar tudo certo, ele está empreendedor, está fazendo, já se meteu com monitoria, já está tocando não sei quantos grupos lá, vai dar tudo certo. E aí a coisa foi caminhando naturalmente. Mas por falar em naturalmente, André, eu sou fascinado, eu sou leigo em música. Assim, quando faz-se música, pensa-se que você vai tocar violino, se for música erudita, piano. Como é que acontece de você decidir, eu vou ser maestro, eu não vou tocar um instrumento, eu vou reger todos. Como é que é esse processo? Pois é, o meu foi uma coisa mágica, por assim dizer. Eu morava em um bairro que na frente da minha casa tinha um colégio, que até o nome era musical.
maestro Nelson Ferreira, um grande nome do frevo lá em Pernambuco, né? E numa dessas coincidências, a diretora desse colégio, o filho dela tocava na banda de São Bento comigo. Ela sabia disso. Ela foi bater lá na porta e disse, olha, eu sei que você é amigo do Luciano, né? E a gente recebeu um kit de instrumentos musicais aqui, né? Será que você não podia ensinar qualquer coisa para os meninos, para a gente dar uma volta aqui, né, na Semana da Pátria, ao relógio do colégio? Eu, tá, vamos lá. Aí ensinei o que eu sabia, do jeito que eu sabia, né, assim. Mas aí vem uma coisa mágica, né, que eu digo que esse som tá lá na minha cabeça até hoje. Ora, eu ensinei os instrumentos, tinha que botar para começar a tocar junto, né? E eu sem formação nenhuma, eu simplesmente imitei o gesto dos regentes que trabalhavam, que eu assisti eles trabalhando. Mas aquela foi uma energia tão fantástica, sabe, Cefas? Né? Assim, a primeira vez que aquilo funcionou e começaram a tocar juntos, me impactou de uma forma muito, muito profunda. E eu digo, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Né? Então eu até comecei um caminho natural, né? E na maioria dos casos é a pessoa ter uma proficiência no instrumento e só depois ela se interessar pela regência. Sim. Não, eu fiz o caminho meio inverso, né? Eu já fui pensando na regência, né? Algumas coisas, por exemplo, o estudo de piano, né? Não foi pautado para eu ser capaz de ser um instrumentista público, era para o estudo da partitura. Né? Aí também fui estudar canto com uma grande professora, à época octogenária, mas dona Arlinda Rocha, né? Mas, nossa, eu cansava das mulheres, a mulher me pegava com muita veemência, mas também não era uma coisa que eu tivesse, eu digo, eu estou construindo uma carreira de cantor, eu estava querendo ter a possibilidade de me comunicar melhor com cantores quando eu tivesse que dirigi-los, né? Então, o meu estudo foi um pouco enviesado nesse sentido, não é? A gente não vê, para você ter ideia, o panorama mudou tanto que hoje não existe praticamente mais lugar algum um curso superior de regência. Você faz o grau superior em um instrumento ou em canto. Sim. E você vai para a área de regência com uma pós-graduação. Entendi. Né? No meu caso, como eu disse, eu já entrei, né, querendo fazer isso. Você acha que é vocação? É dom? Não, dom não creio. Não creio. Não transpiração creio. Mesmo. Transpiração. E muito... Assim, as pessoas... É muito engraçado porque quando você está vendo... Eu vou te confessar que eu não gosto muito de estudar regência na frente dos outros, né? Porque o instrumentista, ele está com o seu instrumento e está saindo sons, né? O trabalho do regente tem um trabalho muito pesado de análise de partitura, né? De você... E aí todo mundo diz, você está estudando música, mas como é que você estuda música no silêncio? E por conta disso daí, eu confesso que eu nem gosto de estudar na frente de ninguém, né? Assim, é muito divertido porque nas minhas análises eu uso muito lápis de cor, né? Assim, para deixar as coisas mais aclaradas na hora de reger, né? Assim, aí o pessoal já teve gente que disse, você estuda música ou você estuda desenho, que é cheio de lápis de cor? Né? Tem que pegar uma partitura minha, você assusta. Verde, amarelo, azul, laranja. Tem um código lá. Eu tenho uma obsessão com a cor laranja. Tudo meu marco laranja. A gente usa, mas só para uns efeitos. Né? Sei que cada um vai desenvolvendo a sua técnica, né? Mas... Já disse Caetano, né? De perto ninguém é normal. Aí como é que foi quando você concluiu o curso? Ou seja, como é que você começou a vida profissional efetivamente? Ótima pergunta também. Cefas, tem uma coisa bem interessante, porque eu fui dar uma entrevista e no final teve uma pergunta muito bonita, né, do entrevistador. Ele disse, qual o título que o senhor gosta de ser tratado? Né? Aí por sorte, eu tinha isso daí muito claro. Eu digo, olha, de todos os pronomes de tratamento, né, que pode ser usado para mim, de senhor, doutor, que eu sou doutor em música, né? Maestro, né? Professor, né? Bom, o que eu mais gosto é de você, né? Mas o segundo melhor, professor. Né? Porque o que ocorre, né? Como eu te disse, eu comecei dentro
fui estudar música por dentro do colégio que eu estudava. Depois disso, a minha primeira experiência com música foi ensinar pessoas dentro de um colégio público, né? A segunda experiência foi mais fantástica. Na década de 80, o movimento das bandas marciais, também chamado de fanfarras em Pernambuco, era impressionante o que se fazia com isso à época lá, né? E inclusive outros estados do Nordeste começaram a ir atrás das pessoas em Pernambuco para levar esse movimento para outros estados. O que é que ocorre? Uma pessoa chamada Francisco Baima, né, de São Luís do Maranhão, ele tinha um colégio lá, né, e ele estava fazendo uma formação no Recife e ficou encantado com aquelas bandas e começou a procurar os maestros. Olha, eu estou querendo levar uma pessoa, né, para preparar a banda do meu colégio. Já comprei os instrumentos lá, né? Aí, lembrando que nessa época a gente não tinha celular, não sei o quê, mas tinha telefone em casa, aí o telefone tocou e disse, tem uma pessoa aqui que está querendo um regente, você quer ir? Pro Maranhão. Aí eu fui, mas agora você tem que entender o seguinte, o mundo era outro, né? Eu tinha 16 anos de idade. Nossa né? Senhora. Eu era menor de idade. Pensei que você ia dizer 20, 21, 16. Eu era de menor. Era de menor, né? Assim, essa pessoa viu os meus pais, né, uma única vez e eu fui bater em São Luís do Maranhão, passei um mês lá, né? A gente está falando de 1984, né? E a gente fez um trabalho muito bonito com essa banda do Colégio Santos, né? Casualmente, em 2024, 40 anos depois, eu reger a Filarmônica lá em São Luís, dentro da comemoração dos 50 anos de relação diplomática Brasil-China, né? E eles levaram a Filarmônica, o consulado aqui no Recife, para lá, e eu cheguei e infelizmente o colégio não existe mais, sabe? Porque me deu uma vontade de conhecer, de ver como é que estava, né? Assim, foi um negócio muito intenso, porque a gente teve que fazer tudo em um mês, né? Mas, enfim, a educação, as instituições de ensino, elas têm um papel muito importante na minha vida enquanto regente, né? Assim, eu gosto desse papel duplo. Que bacana. E quando você voltou do Maranhão, aí já voltou, tendo morado um mês fora do estado, deve ter ficado adulto muito rapidamente. Aí como foi o processo seguinte? O processo seguinte foi passar no vestibular, porque então, no final desse ano, eu tinha que fazer o vestibular e assim fiz, passei. Aí passei tanto na música quanto na engenharia e aí entro na Federal de Pernambuco, começo a me envolver lá, fui monitor de canto coral, de regência, comecei a tocar em grupos que estavam se formando à época de música antiga, né? Estava havendo um movimento muito forte de se executar música renascentista e barroca, né? E eu comecei a fazer parte de um grupo chamado Instrumental de Câmara, que ensaiava dentro do DAC, né? O Departamento de Arte e Cultura da Universidade é uma casa histórica, belíssima, onde Ariano Suassuna começou o movimento armorial. Né? Bacana. E aí fui deslanchando, né? Assim, foi o tempo todinho aparecendo projetos. Uma professora chamada Cleide Dorta Benjamin, ela me viu dando ensaio na turma de canto coral. Ela tinha acabado de voltar do doutorado dos Estados Unidos. Ela disse, vem cá, meu filho, eu queria lhe mostrar uma coisa. Que aí me entregou uma partitura, né? Disse, isso foi a minha tese de doutorado, né? Digo, que música bonita, doutora Cleide. Eu disse, eu quero que você reja aqui. E aí, um negócio que era bem estupendo, né? Um nível de dificuldade. Eu, sinceramente, não tinha maturidade para fazer aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a vida do músico, Cefas, ela tem um quê disso daí. Você amadurece meio no carbureto, né? Assim, você sabe que é carbureto, né? Aquele negócio, você bota a manga dentro para ela amadurecer mais rápido, né? E toda vez que a gente é desafiado, né? Isso daí faz com que você suba um degrau, né? E talvez você suba esse degrau numa velocidade que não seria digamos, anormal, né? Assim. Mas ao mesmo tempo é muito bom. Acredito. André, agora curiosidade que eu tô me coçando aqui para perguntar. Você falando dessa história toda, como você veio bater em Natal? Como você veio morar em Natal?
É muito engraçado. Aí vem uma história triste, né? Assim, Tá, triste, vamos né? lá. Eu termino a graduação, né? Eu fui aluno laureado, né? Com esse grupo instrumental de câmara, a gente tocava muito em casamento, né? E então eu tinha conseguido dentro da universidade me bancar através da música. Então já não tinha mais esse negócio de pedir dinheiro em casa porque tinha que comprar uma partitura, ou tinha que botar gasolina e andar de moto nessa época. Não, eu conseguia fazer a coisa pelo meu suor mesmo, e isso daí me dava muita felicidade. O que ocorre? Terminei a graduação e perdi tudo, não é? Porque eu tinha bolsa de monitoria, o grupo ele estava associado à universidade, então eu terminei, outra pessoa foi me substituir lá dentro, e eu passei uns 3 meses, não é, que digo, meu Deus, eu tenho que trabalhar e agora eu estou andando para trás. Enquanto eu estava na graduação eu tinha dinheiro, agora eu terminei, estou formado e estou sem, aí voltar a pedir dinheiro para tomar uma cerveja na esquina, não estava legal isso daí. E numa dessas coincidências, um irmão meu praticamente, né, Fábio André de Farias, uma pessoa que já foi do Ministério Público do Trabalho aqui, ele veio trabalhar aqui, eu estava de férias, ele disse, vem passar uns dias aqui em Natal. Eu me apaixonei pela cidade. Nossa! Eu me apaixonei e vou dizer até uma coisa muito engraçada, à época, o Recife já era muito congestionado, quando eu entrei nessa Roberto Freire, que era um carro a cada 100 metros, e o trânsito fluindo, quando eu vi essas avenidas largas, porque o trânsito do Recife é minha terra, mas é uma desgraça. Eu amo o Recife, mas o problema é o trânsito. Aí, quando eu olhei aquilo dali, eu digo, eu quero morar aqui. Né? Nossa! E aí, coincidentemente, surgiu um concurso para professor do estado, eu fiz, passei bem, né? Só que quando eu vi o salário, não dava, né? Para eu me mudar, não sei o quê. Na época estava se pagando muito mal aqui. Mas logo depois veio um concurso para a Fundação José Augusto. Aí esse eu fiz, pagava melhor. Paralelo a isso daí, a Escola de Música do UFRN soube que eu estava aqui. Tinha professores que conheciam o que eu estava fazendo lá em Pernambuco, né? E eles estavam precisando de uma pessoa para assumir o Madrigal, né? E então, em 1990, né, eu chego aqui, né, assumo o Madrigal, né, e assumo o Madrigal, assumo a Fundação José Augusto, logo em seguida vem um concurso para a escola técnica, hoje o IFRN. Sim. Detalhe, quando eu passei nesse concurso, na Fundação José Augusto, eu, na mesma semana, passei aqui e passei para o Conservatório Pernambucano. Nossa! Aí eu passei 2 anos indo e vindo, dormindo 2 noites por semana dentro do ônibus, saía lá de meia-noite, chegava aqui às 5 horas da manhã, né? Foi bem cansativo. Imagina. Sofri um acidente de carro, um cara, né, quase que me mata por uma atitude, uma imprudência total, né, assim. E aí eu digo, estou ganhando muito dinheiro, mas eu estou sem qualidade de vida, né? E eu digo, então eu decidi, parei ali e digo, olha, Natal é muito mais promissor. E foi talvez uma das melhores escolhas que eu tenha feito na minha vida. Que bacana, André. Que bacana. Aí a partir desse momento, aí foi ascensão, né? Aí o seu nome começou a ser notado, você começou a ficar conhecido. Aí fala sobre esse processo todo, de começar a Filarmônica da UFRN. Não sei quando foi esse processo. Na realidade tem uma coisa muito engraçada, Cefas. Quando eu estava na graduação, e no meu pensamento, a ideia era se dirigir realmente para regência instrumental, para regência orquestral. Problema, década de 80 era um momento muito desafiador, né, para as orquestras no Brasil, né? Mesmo orquestras de grande porte como a Sinfônica Brasileira passou por uma crise imensa, né? Muitas orquestras não estavam conseguindo funcionar direito. E aí eu digo, bom, se eu for esperar só por isso, pode ser que demore muito ou que nem aconteça, porque era um momento complicado. E aí eu comecei a estudar canto e fazer essa direção para a regência coral, né? Essa construção deu certo, eu assumo o Madrigal da UFRN, né? Ali com eles a gente começa a fazer uma coisa muito boa, mas eu nunca perdi de vista que
que eu queria ser um regente orquestral. Então, qual foi meu projeto? Todo ano eu fazia pelo menos um concerto coro e orquestra. Dava um jeitinho, conseguia dinheiro aqui e acolá, não sei o que, montava uma orquestra, né, que a universidade nessa época não estava com nenhuma, né, e a gente foi todo ano fazendo uma peça coro e orquestra. Então isso daí terminou me ajudando, porque as pessoas já tinham visto o que eu estava produzindo como regente coral e começaram a ver que eu também produzia enquanto regente orquestral, né? E fomos desenvolvendo vários projetos, gravamos a missa de Alcaçuz do professor Danilo Guanais quando o Madrigal fez 30 anos, né? Foi uma gravação que fez um enorme sucesso, né? Assim, a obra é muito meritória, né? E, enfim, assim, a coisa foi subindo, né? Tranquilamente, e aí eu já começo também a receber convites de outros locais, principalmente da Paraíba e do Recife, para fazer atuação como regente convidado em grupos de lá, né? Então, a coisa foi se amoldando. Que bacana. André, a gente vai voltar para a próxima linha temporal, profissional. Vamos chegar até a viagem do centro da Terra, vamos passar depois para a viagem à China, que até isso vai ter. Mas deixa eu fazer umas pequenas perguntas pontuais em relação ao seu ofício, que também são curiosidades minhas. Qual é a diferença de orquestra sinfônica para filarmônica? Nenhuma. Nenhuma? Eu pensava que tinha diferença muito brutal de instrumento, de... Nada. Tá. Nada. Então, por que a nomenclatura? Ótimo. Veja, na origem, sim, você tem uma diferença, né? Filarmônica vem de filos amigos, né? E essas orquestras, elas que recebiam esse nome, num princípio lá embaixo, das duas uma, ou eram amadores que tocavam algum instrumento e se juntavam para fazer aquilo dali, né? Ou então a gente também tinha o inverso, né? Cidades, orquestra sempre é um negócio caro, né? E haviam cidades dentro da Europa, principalmente, que não tinham condições de ficar com uma orquestra embarcada o tempo todo. Então se começa a criar um circuito onde os empresários, eles pegam e trazem uma orquestra de um município vizinho, de uma cidade vizinha, para fazer um concerto ali, né? Então eram os amigos que bancavam, gente de dinheiro que bancava pelo menos a vinda desses músicos e... Tipo um mecenas. Um mecenas, exatamente. Então a filarmônica, as sinfônicas em princípio, elas já começam, né, com uma coisa afeita ao Estado, ao poder organizado, a principados, não sei o quê, né? Mas hoje o que é que está acontecendo, Céfas, né? Você pega Filarmônica de Berlim. É uma orquestra que boa parte do orçamento dela vem da República Alemã. Eles ganham muito dinheiro com gravações, ok, né? Mas o grosso de pagamento dos salários, etc. tal, é feito pelo Estado. O inverso também acontece. Você pega a Orquestra Sinfônica de Montreal, né? Onde eu fiz o doutorado. A Sinfônica de Montreal, 80% do orçamento dela vem da iniciativa privada. Nossa. É uma orquestra privada, né? Na essência é uma orquestra, mas ela usa o nome sinfônica, né? E a Filarmônica de Berlim usa o nome filarmônica. Então, nomenclatura. a gente aqui tem uma coisa bem específica, um causo, né? Quando a Filarmônica surgiu, ela se chamava Orquestra Sinfônica da UFRN. Só que a gente começou a ter muito problema, né? Porque duas orquestras numa cidade de 800 mil pessoas, né? E começa com OS, Orquestra Sinfônica, e termina com a RN, né? Então as pessoas confundiam. Era uma graça, não é assim? O pessoal ligava para a escola de música querendo contactar a orquestra do Estado. O inverso também acontecia. Que a orquestra sinfônica é do... OSRN, do governo do Estado, da Fundação Zé Augusto. Aí o pessoal queria falar, ligava pra gente, queria falar com a gente, ligava pra eles. O melhor, duas coisas que aí eu digo, chega. Né? A InterTV fazendo um ao vivo, um link ao vivo, o concerto era da Sinfônica do Estado, né? Mas no momento, e agora vamos ficar, né, com uma palhinha da Orquestra Sinfônica da UFRN.
fizeram propaganda da gente. Eu ganhei dessa vez. O inverso também aconteceu. A gente tinha uma programação fantástica na UFRN, que era a Cientec, a Feira de Ciência e Tecnologia da gente. É maravilhoso. Era. E aí o que acontece? Um dia a gente ia se apresentar, quando se abre lá, ainda é a época Facebook, não sei o quê, quando se abre o Facebook, estava uma fotografia da Orquestra do Estado, né? Aí confusão, vai e volta, não sei o quê. E aí a gente resolveu mudar de nome para diferenciar, mas também para trazer o que tem sido a cara da Filarmônica, né? Assim, a gente quer que a população, né, ela entenda que o que nós estamos fazendo é para essa população, mas a gente também espera ser abraçado por essa população, né? Então a gente começa a buscar leis de incentivo à cultura, né, participar de editais, né, de tal forma que a gente possa dar uma amplificada, né, do que a gente desenvolve. Exemplo maravilhoso, né? Ano passado nós tivemos uma parceria que continua nesse ano com o Ministério Público do Trabalho, né, que a gente tinha um sonho que era circular pelo estado do Rio Grande do Norte, mas de novo, você movimentar 50 pessoas, né? Você precisa de 2 ônibus, um caminhão, hotel, alimentação, né? Logística que começa 24 horas antes e termina um dia depois, né? Então, pelas pernas da universidade, nós nunca havíamos conseguido isso. Sim. E quando apareceu uma possibilidade, né, de um apoio do Ministério Público do Trabalho, né, a gente realizou esse sonho. E o que foi melhor, Cefas, né, é que a gente não levou só a orquestra para as pessoas conhecerem o que é o Sônima Orquestra. A gente aproveitava a cultura do estado do Rio Grande do Norte, no que tange a instrumentos, né, ela está muito para o interior. As bandas de música que existem, né, só que essas bandas, elas têm um desafio a dar de conta, né? Você tem um mestre, né, que ele toca 1 ou 2 instrumentos, né, mas ele tem que ensinar todos. Então ele consegue ensinar o mínimo, ele consegue ensinar a base da base. E a partir daí, os meninos eles têm que ir aprendendo pelas próprias pernas, né? Só que nem sempre, né, é fácil você aprender um instrumento com um grau de performance mais alto, né, sozinho. Sim. Então o que é que a gente fazia? A gente fazia o concerto, né? E os nossos chefes de naipe, a gente ia desenvolver uma atividade de apoio técnico para aquelas bandas que existiam ali. A gente continua fazendo isso nesse ano. Agora como a gente tinha essa questão da China, a gente não está indo tanto para o interior nesse ano, a gente está desenvolvendo um papel maior agora com as ONGs que têm trabalho de formação instrumental aqui, que são muitas, né? E o que está sendo melhor é que se no ano passado era uma atuação pontual, nesse ano está sendo uma atuação sustentada, né? Então a gente está indo lá, a gente treinou os nossos músicos, né? A gente fez uma prospecção, viu que era a dificuldade que essas instituições tinham, né? Preparou um plano de trabalho para elas e a gente está desenvolvendo sistematicamente, semanalmente, né? Então isso daí, assim, é o meu sonho, né? Porque a gente junta o fazer artístico, né, à formação profissional, né? E nisso daí eu creio muito fortemente que quando a gente junta arte e educação, né, a coisa vai para um outro nível. Com certeza. André, deixa eu fazer outra pergunta em relação ao ofício. Essa é até um pouquinho mais divertida. André, eu gosto muito de música clássica, cresci numa casa onde se ouvia. E eu lembro que minha saudosa mãe, sempre comentava sobre a performance dos maestros. E realmente os maestros são performáticos. Pega Leonard Bernstein, Isaac Alabichevsky, Herbert von Karajan, o próprio John Aisling. Eu lhe pergunto, é natural isso? O maestro cria, você também é muito carismático regendo na sua comunicação com o público. Isso é criado, isso é natural, é orgânico, o maestro tem que ser expansivo, existe um maestro tímido, como é que funciona essa performance? Você botou 10 perguntas dentro de uma só. Isso. Mas vamos embora. Né? Vamos lá. Olha, eu vou trazer o decano da regência na Inglaterra, era um maestro chamado Adrian Boult.
né? Sim, Adrian Bolt. Né? E esse família riquíssima, né? Ele pôde crescer muito porque ele organizou as primeiras orquestras ali em Manchester, não sei o quê. Mas era um intelectual, era uma pessoa divertida, né? E ele tem uma frase no livro dele que diz o seguinte: de todos os métiers que existem sobre a Terra, o único onde a disfarçatez é uma coisa absolutamente obrigatória é o reino da regência. A disfarçatez. É isso, né? Assim, que maravilha. então ele, veja, qual é o problema? Né? Assim, chega um determinado momento que o músico, ele sabe o que tem que fazer. Sim. E ele tem uma ideia lá dentro dele, né? Assim, porque uma mesma obra, né, ela pode ser executada de milhares de formas diferentes, né? Assim, sem perder a essência dela. Aí o que é que ocorre? Né? Assim, o músico tem a visão dele. Hoje, cada vez mais, você nas orquestras profissionais, são 3 ensaios e concerto. Tá. Né? Então, você não tem muito tempo para falar, né? E você vai ter que convencer as pessoas no meio da performance delas. Então, você usar do seu corpo, você usar da imagem de como você pensa aquilo, termina sendo um fator muito, muito importante, né? E sim, quando você pergunta, existe regente tímido? Existe. Existe? Existe. Eu vou dizer uma coisa que vai tomar um susto. Você é tímido? Pois é, todo mundo acha isso divertido. Pois é. Eu sempre digo, eu sempre vou dizer Obrigado. o seguinte, né? As pessoas estão vendo um personagem. Sim. Né? Eu estou indo em cima do Bolt, tem uma disfarçatez da coisa. O que é que eu posso dizer? Eu não tenho dificuldade alguma de falar com pessoas quando eu sei que existe algum elemento comum entre eu e elas. Então, pronto, daqui a 2 meses, nessa ida para a China, a gente tem um concerto que vai ser dividido com músicos de instrumentos clássicos tradicionais da China. Nós vamos fazer 3 peças do repertório deles, usando os instrumentos deles. Para mim, vai ser muito fácil falar com essas pessoas. Por quê? Porque a música nos une. Então, isso daí já é o ponto de interseção. Né? Mas a gente está aqui num bar. Né? Hoje eu sou casado, mas se solteiro fosse, né, assim, se eu chegasse aqui à noite, né, por melhor que tivesse a visão, né, do paraíso aqui, eu não ia levantar para falar com ninguém. Rapaz. Se eu não conheço, se não existe esse ambiente, qualquer coisa Entendi, que diga assim, isso nos liga. Eu não lhe conheço, mas você faz música como eu faço, né? Você é professor como eu sou. Isso Você tem que ter um ponto de conexão. Tenho que ter. Sem isso eu não funciono muito bem, não. Né? Assim, E com a música você tem os músicos e tem a plateia que quer ouvir aquele tipo de música. Isso. Então, isso me bota, mas eu conheço muita gente, né, assim, que, de novo, quando ela desce do palco, né, é um outro personagem. Há 15 anos atrás, ou um pouquinho mais, eu fui dar uma entrevista, aí na bancada, o jornalista olhou para mim, engraçado. Eu pensei que o senhor fosse mais alto. Jornalistas têm essas inconveniências. Vendo em cima do palco, o senhor parece tão mais, né? Aí eu até brinquei com ele, né? Assim, eu digo, porque você tem que entender que é feito a música de Gilberto Gil. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, né? Como bumbum de bebê, né? Assim, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Né? Então, isso é uma coisa que sim, né? O tipo de energia que você bota na coisa, né? Faz com que você, enfim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não faço, né? O concerto cheio ou vazio, eu entro, saldo o público, né? Agradeço as palmas, mas não procuro ninguém específico. Né? Não procuro absolutamente ninguém. Vamos botar lá a nossa querida Calígula para frente, deliciosa. Boa, né? Boa, né? Você vê o jeito que eu gosto, levinha, pilsen, né? Vale muito a pena. Boa demais. Deixa eu fazer a última pergunta sobre esse tema específico. Nas minhas leituras de jornalista, de curioso, a gente sempre lê que alguns dos maestros
tinha aquele chamado ouvido Absurdo. absurdo. Tem histórias, aí eu perguntar se são verdadeiras. Por exemplo, um Herbert von Karajan, para tudo. O terceiro violino tá fora do tom. Isso existe mesmo? Funciona assim? Funciona. Você consegue, por exemplo, tá todo mundo assim, peraí, o coro, você aqui. Consegue? Consegue, mas a gente não faz mais isso não. Ah, não faz mais. Não faz mais isso daí não, porque, assim, a tradição, quando esse movimento de orquestras e de grandes corais começaram, né, assim, não vou te mentir não, era uma fábrica meio de maluco, né? Tem anotações de quando... Ai, meu Deus do céu, o compositor francês agora deu um branco. Berlioz, ele foi fazer a Sinfonia Fantástica dele na Alemanha, né? Ele tomou de um susto, porque o que é que acontecia? Metade dos músicos eram bêbados. A outra metade, né, eles trabalhavam na fanfarra do corpo de bombeiros do lugar, né? Então, para você conseguir juntar todo mundo... Nossa. Então, logo no primeiro momento, Cefas, no final do século XIX, o começo do século XX, né, você tinha que ter uma mão de ferro muito grande. Entendi. E talvez os mecanismos de proteção, né, os sindicatos, etc., não fossem tão fortes, né? E se tinha uma necessidade de botar aquilo dali de uma forma quase militaresca, né? E assim começou, né? Então você pega Toscanini, né? E não é mentira, assim, tem vários coisas dele dando ensaio, xingando o músico, isso tá uma porcaria, não sei o quê, e soltava palavrão italiano quando tava, para o pessoal não saber o que ele estava fazendo, né? Sim. Mas com o passar do tempo, né, hoje isso não é mais admissível, sim, né? Então, sim, a gente está o tempo todinho, né, tentando tirar a melhor performance possível do músico, né? A gente tem que estimular, a gente tem que desafiar as pessoas para que elas deem o melhor de si, né? Mas ao mesmo tempo a gente hoje trabalha dentro de um limite de proteção, né, para ambos os lados, né? Porque sim, lá na Sinfônica do Recife, eu assistindo ensaios lá, eu já vi coisa. Teve uma vez que um músico levantou e o maestro falou qualquer coisa, disse, puxou uma arma, disse, vamos resolver isso lá fora. Que isso? Meu Deus do céu. Foi mulher correndo para tudo que foi de lado, foi gente desmaiando, não sei o quê. Hoje não existe mais essa Acho possibilidade. Não cabe mais, né? Não cabe, o mundo não cabe mais isso. Então a gente escuta, né? E a gente vai lá e sim, de vez em quando se foi uma coisa... Porque também a gente tem que entender de onde é que vem um erro, né? De vez em quando o erro não foi fabricado pelo músico. A própria partitura, ela pode estar faltando uma notação de um bemol, de um sustenido, e a pessoa está tocando aqui dali com o que está escrito, né? Você que usou máquina datilográfica, quantas vezes ficava faltando um acento circunflexo, né? P e B era junto, aí você terminava botando o B onde era P, não sei o quê. Ou a tecla do acento. Aí você não escreve, não é porque você não sabe, é porque estava lá. Então, muitas vezes não é que o músico queira errar, não é desatenção dele, é porque o material pode induzir ao erro também, né? E aí você está expondo a pessoa quando ela está fazendo o melhor, né? Por conta disso daí, há de se modular a coisa, né? A gente tem que estar lá no sentido de estimular as pessoas a fazerem o melhor possível delas, né? De que o palco seja um local de alegria, né? Porque é muito difícil você fazer uma coisa dessa se você não tiver à vontade, né? Lembrando, você imagina, né? Tem horas que a gente, sei lá, a gente consegue tocar 100 notas, né, em alguns momentos a cada 3 segundos, né? A possibilidade em 3 segundos você tocar, a possibilidade de você ter algum tropeço aí é imensa, né? A gente trabalha quase num nível de automação, né?
para conseguir fazer isso daí, você não pode estar pensando, né? Tem um momento que as estruturas ela vêm para sua cabeça, né? E de novo, se a partitura ela traz, né, alguma coisa fora do contexto, alguma coisa que estava faltando, o músico vai errar e você... Outra coisa, né, que a gente não fala muito, mas por exemplo aqui no Nordeste acontece muito, né? A gente tem muita umidade. E alguns instrumentos, né, os instrumentos de palheta, isso daí pode fazer com que, por exemplo, os clarinetes e os saxofones, de vez em quando eles dão um apito, que a gente chama de um guincho, né? Nossa. O músico, coitado, ele não teve culpa de nada, foi só a quantidade de umidade que entrou ali, né? E no meio da performance não dá para você estar desmontando palheta, não sei o que, não dá, né? Então, aí você, o sujeito dá uma guinchada e você parar um ensaio por conta disso daí, eu sempre digo, atire a primeira pedra quem nunca guinchou, quem nunca craqueou uma nota, isso daí faz parte, né? E a gente tem que acolher isso daí. De novo, a gente sempre trabalha, né, para a melhor qualidade possível, né? Mas a gente também tem que saber que essas coisas, do ponto de vista da psicoacústica, do ponto de vista do meio ambiente, elas podem interferir na sua performance. Perfeito. Produção, tá 1 hora já. Tempo. Nossa! E tem que liberar você daqui a pouco, né? Concerto, mas vamos embora, dá tempo. Vamos lá, dá tempo. A pergunta inevitável. André, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, fazia muito tempo que a gente não se via, mais de 10 anos, mais de 10 anos. Mas eu venho acompanhando, claro, assisto espetáculos. De repente você com Viagem ao Centro da Terra, a ópera rock de Rick Wakeman, que é o tecladista da banda Yes. Exato. Muito conhecida no Brasil, que se apresentou no Rock in Rio. Como é que surgiu isso? Foi ideia sua? Foi ideia de alguém? Vocês foram atrás de Rick Wakeman? Conta como foi esse processo. Foi o meu pai. Seu pai? Começa a estudar música, disse que queria estudar música, né? E aí meus pais eram separados, mas ele chega para me visitar e disse, trouxe o ingresso aqui para ti, né? Porque Rick Wakeman tá vindo aí, não sei o quê. Eu não sabia quem Recife. Era. Para Recife, Geraldão, né? Eu sabia que era Rick Wakeman, né? Fiquei ali. Ele disse, mas aquele negócio que a gente disse, né? De graça tem injeção na testa. Bora. E aí ele me deu o ingresso, lá vou eu, atravesso, morava em Olinda, foi bater no extremo sul do Recife, né? Para ir pro Geraldão, né? E aí chego lá, juro, né? Não sabia do que eu ia encontrar, né? Aí me chega aquele homenzarrão de 1,80 m e tanto, com cabelo batendo na cintura, super louro, com uma túnica toda prateada, né? Aí quando eu olho o palco, era uma profusão de teclados eletrônicos, a gente tá falando aí bem 1980 e de 1981, isso daí, 82, né? Mas quando começa aquilo, eu fiquei, e aí eu comecei a perseguir essa música. Aí foi muito engraçado, porque eu encontro um amigo meu, ele disse, você não conhecia não? Eu tenho todos os long plays dele. Aí lá vou escutar As 6 Mulheres de Henrique VIII, fui escutar a discografia do Rick Wakeman, a parte do Yes. A parte do Yes, né? E ali fui ficando fascinado com aquilo dali, eu digo, um dia eu quero reger isso. Aí procurei pelo Brasil, nada, fui fazer o doutorado no Canadá. Né? Chego lá, aqui a gente tem pouco acesso a editoras de música, material de música, né, feita no século XX, para orquestra em geral você não compra, você aluga. Nossa. E aí lá vou eu atrás de alugar, não sei o quê, um mistério, né? Se não conseguia, descobri uma homepage dele, mandei lá, não recebi nem resposta. Eu fiquei meio triste, né, assim, mas... Bom, volto para o Brasil, né, e um dia eu gosto de cozinhar, né, e eu digo, vou botar qualquer coisa aqui no YouTube. E aí, aleatoriamente, né, aparece uma gravação do Viagem ao Centro da Terra, feito pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Eu digo, oi? Quando eu vi aleatoriedade. Né, só que aí numa dessas coincidências, né, o meu orientador no mestrado, né, ele tinha sido regente dessa orquestra.
E aí, eu já estava terminando o doutorado, liguei, já fazia, sei lá, 15 anos que eu não falava com o mestre Eduardo Ostergrim. Maestro, não sei o quê. Olha, eu achei um negócio aqui esquisitíssimo. A Orquestra de Ribeirão Preto, não é o senhor que está regendo, mas fazendo uma peça que eu sou fascinado, que é o Velho Centro da Terra. Ele disse, eu sei que isso foi feito mesmo, né? E você sabe que é uma coincidência muito grande, porque o arquivista, ele aposentou-se, mas ele continua lá. Nossa, né? obrigado. E aí ele disse, eu vou falar com ele. E ele conseguiu todo o material, aí veio uma coisa muito divertida. Ele conseguiu todo o material do coro e dos instrumentos, só não tinha a minha... A regência. A da regência, né? E aí foi uma coisa também muito divertida, porque eu descobri como esse material do Rico Wakeman foi feito lá, né? O baixista que gravou o Viagem ao Centro da Terra, eu não sei por cargas d'água, ele foi bater lá em Ribeirão Preto. E ele disse, ó, tem um material aqui, vocês não gostariam de fazer não? Ele conseguiu com o Rick Wakeman. Que isso? E ele estava nessa gravação, era o contrabaixista do Rick Wakeman que gravou originalmente. Que loucura! Pois é. Aí eu peguei um aluno meu aqui no mestrado, que trabalha muito bem com softwares de edição musical, e eu digo, dá para você construir a partir das partes? Dá, né? E aí a ideia, o Viagem ao Centro da Terra foi gravado em 1974. A minha ideia era fazer em 2024, porque seriam 50 anos, né? A gente até conseguiu juntar o material todo, só que aí começa a nossa relação com o consulado da República Popular da China no Recife, e eram os 50 anos de relação diplomática entre os dois países, e eles começaram a nos pedir para fazer concertos. Aí a gente foi para Paraíba, fez 2 concertos daqui, foi para São Luís do Maranhão, né? Isso daí terminou tomando o meu tempo. Eu digo, bom, não vai dar para fazer agora, né? Aí a gente fez com 51 anos, né? A primeira vez que a gente faz foi em 2025, né? A Viagem ao Centro da Terra. Que maravilha, que recentemente foi apresentado no aniversário da Associação Médica do Rio Grande do Norte. E como é que surgiu? Você falou várias vezes da China em relação ao consulado. E como é que surgiu o convite, a possibilidade de apresentar um espetáculo na China? Bom, a gente, só uma coisinha, desculpa te dizer, a gente não está fazendo a Viagem ao Centro da Terra lá não, a gente está fazendo um repertório diversificado. Mas a ênfase dele, e tem um motivo por isso daí, é a música brasileira de concerto. Né? O que é que está acontecendo? Nesse exato momento, nesse ano de 2026, né, nós estamos num ano da cultura brasileira na China. China, que maravilha. Então, foi um ano que está dentro do calendário de atividades e, por exemplo, pessoas do Brasil todo têm ido para lá. Cristal esteve fazendo um show belíssimo lá, né? Eu assisti o vídeo, né? Junto com a Margarete Menezes, a nossa ministra da Cultura, as duas dividindo o palco, uma noite memorável de brasilidade, né? Então, 2024, a gente começa a ter essa relação com o consulado. Sim. E aí já se levantar a possibilidade. Era tão bom que se a gente fosse para a China, não sei o quê. Você começa a fazer prospecções nesse sentido, aí surge no calendário em 2025, com a visita de Lula lá, né, se traz essa questão de oficialização do ano cultural. E a gente começou a trabalhar em cima disso daí, né? E dia 25, terça-feira que vem, estamos indo para lá. Estão embarcando para lá. Assim, uma coisa assim, que eu, sinceramente, no melhor, 2 experiências assim, que vão para o resto da vida para mim, né? Primeira foi ter tido a honra de se apresentar no Vaticano para Papa Francisco, né? Porque é uma pessoa que teve um discurso tão do acolhimento, do respeito à diversidade, né? Foi uma coisa muito emocionante ter sido a primeira orquestra brasileira que se apresentou para ele lá. Porque a gente já teve no Congresso Eucarístico 2 orquestras apresentaram, mais uma orquestra indo para lá, né? E falar com ele pessoalmente, né? Foi uma coisa que tocou profundamente a minha vida. E agora vai vir uma outra coisa, não é? Porque a gente está, um dos nossos concertos é dentro da Ópera Nacional de Pequim. Né? Então é um teatro fabuloso. Um dos maiores do mundo, né? Na cidade onde a gente chega, Hangzhou, o teatro foi inaugurado no ano passado, uma construção que assusta quando a gente vê, né, da beleza dela, né? E aí você está levando uma orquestra universitária, né?
para lugares onde nenhuma outra orquestra profissional brasileira passou, é uma coisa que nos engrandece muito. Com né? certeza. Nós tivemos a passagem de outra orquestra brasileira lá, que foi o projeto Neo Gibá da Bahia, né? Que fez uma excursão dentro dos 50 anos, mas a segunda orquestra agora somos nós, né? E estamos chegando em salas de concerto que no melhor dos meus sonhos eu não pensei que fosse chegar nelas, né? Isso é muito impactante, né? Isso é impactante para mim, que já estou fazendo isso daí há 30, 40 anos, né? Eu fico imaginando boa parte dos meninos que vão estar fazendo isso daí, alguns deles nunca tinham entrado em um avião. Nossa. Aí a pessoa vai fazer como primeira viagem a volta ao mundo, né? Bater numa sala de concerto dessa. Eu nutro realmente a esperança de que esse é um tipo de experiência que faz a pessoa virar a chave. Acredito. E ela vê que ela, a partir daqui dali, que esse é um caminho que pode ser seguido, que ela vai ter que trazer todo o seu esforço, sua concentração, o seu foco, né? Mas em sendo bem trilhado esse caminho, né? É uma coisa que pode levar as pessoas muito, muito longe. Eu conheço boa parte da história de vida dos meus músicos, né? E sempre dá um orgulho muito grande, né? Por exemplo, a gente aqui no estado, Cruzeta, município pequeno, pobre, né? Mas só da Filarmônica de lá nós temos 3 pessoas que concluíram doutorado em instituições fora do Brasil. 2 deles na mesma instituição que eu fiz o meu, a Universidade de Montreal, né? Mais um que fez na Universidade de Aveiro, em Portugal, né? E essas pessoas estão, um é nosso professor, o Paulo, o outro é professor dentro de um conservatório dentro do Canadá, ficou lá, migrou de vez, né? Kleber é um super trombonista, tocando uma vida maravilhosa, né? Como pesquisador e como performance de música brasileira, notadamente de choro, dentro de Portugal, muito respeitado lá dentro, né? Então, essas experiências, elas fazem com que a forja da liga, né, se torne mais inquebrantável, né, que a pessoa acredite, né, quando ela chega lá, quando ela se vê. Eu fico muito feliz porque em 2022, né, a gente já tinha vacina ali, não sei o quê, né, mas ainda era um momento de pandemia e a Filarmônica foi a primeira orquestra do Nordeste a se apresentar no Festival Internacional de Campos do Jordão. Aí nos apresentamos lá no meio da rua, em Campos do Jordão, no Teatro José Alberto Lino, mas também nos apresentamos dentro da Sala São Paulo, que é o templo da música que a gente tem no Brasil. E eu fico muito feliz que até hoje boa parte dos membros da Filarmônica, né, a foto do WhatsApp deles é essa foto lá da Sala São Paulo. Que bacana. Né? Então isso daí diz alguma coisa. Como impactou, né? Como muitos deles também tinham fotos junto com o Papa, porque a gente tirou uma foto Sim. com a orquestra junto com o Papa. Então essas experiências, né, elas absolutamente podem fazer uma diferença extrema na vida desses nossos alunos. Que maravilha, que história linda. Deixa eu comentar aqui, quem está comentando aqui, Vanderlei Pontes, show. Valeu, Vanderlei, fica ligado aqui. Christian Vasconcelos, amigo querido, boa noite. Uma entrevista excelente. Valeu, Christian, que é jornalista dos bons. Pedro Pereira, o querido Pedro Pereira, sempre presente aqui. Grande maestro, uma pessoa gentil e absolutamente especial. Aí, Pedro é um querido, né? Pessoa maravilhosa. André, por mim eu ficava conversando aqui até meia-noite. Eu tinha mais um monte. Eu ia perguntar sobre Beethoven, Vivaldi. Nós vai ficar para uma próxima. Se quiser marcar outra, vem. Pronto, olha aí. Aí, marcado. Hã? Depois quando ele voltar da China. Isso. Vou liberar você vai se apresentar agora. Concerto agora. Exatamente, vai ter música aqui no Calígula, vou liberar. Agradecer a Lidiane Duarte pela hospitalidade, pela parceria com o Calígula. Nossa produção, agradecer a Natália Chagas na filmagem. Agradecer aos apoiadores que tornaram possível isso aqui. Agradecer também a Darcilena Félix, da associação, que foi quem intermediou. Darcilena, que faz parte da Viagem ao Centro da Terra.
e faz parte também da Associação Médica, que é um dos apoiadores. Agradecer a Associação Médica, a Dona Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Cartório Paiva Amaral, Sindpreves, SPVA e agradecer a Cachaça Sanvale. Opa! Por falar em Cachaça Sanvale, ela mandou uma cortesia. Obrigado, Natália. Uma Olha cortesia. aí. Nossa! Uma Eita. Sanvale, cravo e canela. Um negócio, só o rótulo já é um negócio bonito. Isso, e também mandou uma cachaça Carvalho para nossa anfitriã, Lidiane Duarte, que a gente vai Epa. entregar. Ah, Joselina recebe no lugar dela? pronto. Vem É bom que receber? esse daí é fruto da gente e fica até... Inclusive, eu ia dar um abraço forte nesse camarada aqui. Esse é meu maestro. Sempre prazer. E o Celino que é músico, né? É. Toda Esse essa, é um gênio, esse cara é um gênio. Cuidado com o fio. Cuidado com o fio. Receber aqui, desculpa aí. nada aqui, bater foto. Olha o cara minha também, bota aí. Bora. Oba, valeu, Juscelino. Ele, Celino. Maestro, bicho. Toda minha. Pode ter certeza. E encerrar aqui, André, obrigado por ter aceitado. Foi uma entrevista linda. Vamos continuar isso no segundo programa. Vamos, eu queria só aproveitar uma coisa, se fosse Claro. possível. A gente, esse conceito que a gente está fazendo hoje é do todo o repertório que a gente vai fazer na China. Mas esgotou o ingresso, então a gente está fazendo uma sessão extra no sábado que vem, dia 22, 22. Né, às 19 horas, lá na Escola de Música. Os ingressos, eles podem ser comprados ou na hora, ou podem ser comprados na própria Escola de Música, no setor de eventos, né? A gente queria aproveitar Ai, o espaço aqui de quem gosta de cultura, Que né? maravilha. pra, A gente se conversa quiser com estar vai lá. Vamos comprar os ingressos e vamos lá. E sucesso. Obrigado Parabéns. dessa vez. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas que assistiram e até o próximo Conversa de Botequim.